Como te disse, após o jogo do São Paulo, começámos todos dentro do clube a perceber o que é que estava a passar e entendi, como aquilo que já tinha dito no último jogo, a questão, as pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Sabe o que é mais bizarro? É o Abel Ferreira ter a cara de pau de falar em criar narrativas. Se tem alguém que é mestre em criar narrativas aqui no Brasil, é o próprio Palmeiras, que tem no Abel a sua figura máxima. Ele é um campeão no campo, mas ele também é um campeão nas narrativas. É impressionante, né, cara? Ele é um ótimo treinador, mas ele também é um baita de um mau perdedor. Toda vez em que algo começa a ameaçar o seu resultado, ele começa com esse discursinho barato, podre, triste, de sempre. E ele contamina todo mundo ali no Palmeiras. A gente começou a perceber aqui que as coisas tinham mudado. Mudou mesmo, Abel, mudou. Como eu disse em outro vídeo, mudou bastante. Até aquele jogo contra o São Paulo, acredito que 90% ali dos lances duvidosos eram marcados a favor do Palmeiras. Só pega aí o histórico. Sport, Vitória, Botafogo, Corinthians, todos. Mesmo jogo contra o Flamengo no turno, que também cria-se a narrativa de que o Flamengo foi favorecido. Lembra bem como foi esse jogo? Teve um pênalti inventado pelo Abate, que foi chamado pelo VAR e conseguiu dizer que estava na mesma linha ali, o braço, a perna, sendo que o jogador do Flamengo estava com o braço estendido para frente. Tem uma câmera reversa e deixa claro que o braço estava fora. E se duvidar, eu posto um vídeo no YouTube com 10 minutos comprovando isso. E isso estava 0x0, tá? O mesmo 0x0 do jogo do segundo turno, que eles choram tanto de um pênalti, mas, como o Abel diz, o Rossi pegaria. Ele tem 50% de chance de pegar um pênalti, e pegou, inclusive, no primeiro turno. Mesmo com 0x0, aquele pênalti inventado pelo Abel não surtiu nada. O Abate, no caso, agora, né? Além disso, teve uma expulsão sonegada do Gomes, quando também estava 0x0. E isso aí. Que na Libertadores já ficou claro que é falta, só aqui no Brasil que não é falta, inclusive contra o Flamengo também não é falta pelo visto, já que, olha aí o que aconteceu com o Cebolinha, também não é falta. Só aqui que um jogador pode subir com o joelho dessa forma, manter, dar uma joelhada na costela do outro e não é falta. Só aqui mesmo. Ou só quando favorece o Palmeiras, já que é pra falar de narrativa, né? Aí ele deixa de vencer a 5ª partida seguida e vem com esse papinho de que estão criando uma narrativa que a gente abandonou o campeonato. A gente não abandonou quando teve o pênalti pro Flamengo. A gente não abandonou quando teve o pênalti pro Vitória. A gente não abandonou quando teve o pênalti pro Santos. De novo ele faz parecer que só acontece com o Palmeiras, né? Coitadinho do Palmeiras, né, cara? Contra o Vitória eles tentam colocar no mesmo balaio um lance em que eles tentam até agora achar uma câmera que mostre que pega efetivamente no braço, com o lance do René que tá ali, ó, claro, aqui, ó, no braço. Não tem discussão. Não pega nem na manga da camisa ali, mas eles querem colocar no mesmo balaio. E no mesmo jogo em que o Flamengo teve esse pênalti aí sonegado. Esse aqui é mais claro do que qualquer um pênalti que o Abel tá reclamando até agora. No mesmo período, é bom lembrar, se quisessem mesmo prejudicar o Palmeiras, esse gol aqui era facilmente anulável, né? Principalmente porque no lance anterior teve essa falta marcada a favor do Palmeiras. O Abel também falou que depois do jogo contra o São Paulo, parece que os árbitros ficaram com medo de apitar a favor do Palmeiras. Porque o outro foi suspenso. Não, o outro não foi suspenso porque ele marcou a favor do Palmeiras. O outro foi suspenso porque, na justificativa que ele deu, ele alegou que foi sem querer. E a gente sabe também que no futebol, sem querer é falta, né? Então o árbitro que apita daquela forma, teve uns 5 ou 6 lances discutíveis naquele jogo, 90% ele apitou a favor do Palmeiras e ainda deu essa justificativa, e o Abel quer defender, ele tá com saudade desse tipo de arbitragem. É esse o problema. Mas é bom lembrar o Abel que nesse mesmo período que ele reclama, o Flamengo chegou a ter 2 jogadores expulsos no mesmo jogo, sendo que um com 12 minutos em um lance que, em outros casos, nem falta foi marcada. E no caso, era pênalti a favor do Flamengo e contra o Palmeiras. Porque é bom dizer, o Danilo toca primeiro na bola, depois a perna pega assim no jogador do Bahia. Pra vermelho, eu achei rigoroso, mas assumiu o risco. Mas o problema é que esse risco só é levado em consideração em alguns casos. No mesmo período, o Flamengo teve esse pênalti aí sonegado, ao passo que o Palmeiras já teve ali atrás esse pênalti marcado, em que o jogador do Sport toca até na bola antes. Mas o Abel diz que os árbitros agora ficaram com receio de marcar alguma coisa a favor do Palmeiras. No mesmo período, tivemos esse lance aí do Gomes, que deveria ter sido expulso no campo por quase quebrar a perna do adversário, que nem joga mais esse ano. O VAR chamou, e o árbitro, mesmo com orientação do VAR, manteve a decisão de não expulsar. Realmente, ele estava com muito medo, né? Tanto medo que contrariou até o VAR. Os árbitros estavam com tanto medo de marcar alguma coisa a favor do Palmeiras, que esse árbitro aí marcou esse pênalti no campo. Sorte que o VAR chamou. E aí não tinha o que fazer, né? Porque se ele mantém a decisão, pelo amor de Deus. Mas ele estava com muito receio mesmo de ajudar o Palmeiras a marcar esse pênalti, né? Abel, o que você tem de bom treinador, você tem de mau perdedor.
É deplorável o que você faz. Em um campeonato que, se você perguntar para 10 torcedores que não sejam palmeirenses, pelo menos 9 vão dizer que o Palmeiras foi o maior beneficiado pela arbitragem. Você querer meter esse discursinho essa altura do campeonato, só porque provavelmente não vai ser campeão, é lamentável, né? Sim, você abriu mão dessa rodada. Assuma sua responsabilidade. Se o Palmeiras tivesse entrado com o time titular e vencido, estaria no campeonato. Não está mais. E isso está na sua conta.